acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, mais um pouquinho da nossa história, da história do nosso santuário. Eu sou o Padre Jean Patrick, reitor do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Belém. Muitos de nós falamos que tem coisas que a gente não discute, como religião e política. Isso porque há tanta divergência de ideias que a conversa vira confusão. E se nem conversando as coisas se ajeitam, imagino quando elas se misturam. Aí é que não dá certo mesmo. O famoso regime do padroado que governou a vida cristã por muitos séculos nos territórios colonizados por Portugal e Espanha, nem sempre foi tranquilo e pacífico. Isso porque, com a sua ação, a Igreja ajudou a criar um consenso na sociedade civil e deu apoio ao Estado no ideal de cristandade, que justificava a ação do Estado. O Estado português justificava a ação da Igreja, pois ela tinha a hegemonia absoluta sobre o povo cristão. O Estado espanhol, ou português, se transformou no braço secular da Igreja. De uma parte, o Estado dava todas as facilidades à Igreja, como a assistência econômica para que ela cumprisse a sua missão. Por outro lado, de sua parte, a Igreja legislava o poder do Estado, fechando os olhos à injustiça institucionalizada. É claro que muitas injustiças foram cometidas, e isso levou muitos religiosos, frades, freiras, a criticarem abertamente alguns assuntos delicados no período colonial, como a exploração dos povos indígenas. Ficando muito famoso até hoje o Frei Bartolomeu de Las Casas. Muitos bispos famosos se opuseram à interferência da coroa espanhola ou portuguesa nos assuntos espirituais e buscaram um contato cada vez mais próximo e direto com Roma, como é o caso de São Turíbio de Mogrovejo. Mesmo entre as pessoas mais leigas no assunto, a questão não era pacífica, tanto que foram 24 rebeliões indígenas em toda a América espanhola e portuguesa. Todos esses fatos não apenas enfraqueciam a expressão política, mas também as próprias estruturas da Igreja. Tanto é que o Papa buscava meios de criar uma nunciatura nas terras colonizadas, algo que o rei se opôs frontalmente, sendo criado em substituição o Patriarcado de Lisboa, mas que na prática não tinha poder de influência ou decisão. É interessante a gente perceber que o Brasil viveu sob o regime do padroado até a proclamação da República, em 1889, quando o país se tornou oficialmente laico. Houveram vários episódios que levaram ao fim do padroado no Brasil, tais como a Guerra do Contestado, a Revolta de Canudos, a forte liderança de Padre Cícero, afastado do sacerdócio pela Santa Sé após não reconhecimento de milagre. Todos esses fatores levavam os líderes católicos a fazer uma intensa atividade em busca do fim do padroado e a ligação direta entre a Santa Sé. A chegada da expedição em Guarapuava se situa na primeira década do ano de 1800, portanto, já no final do regime do padroado. E aqui nós acompanhamos um pouquinho mais da nossa história e da história do nosso santuário. Trabalhos técnicos, Dariel Valentim. Texto, José Vitor Kozechin-Seller. Apresentação, Padre Jean Patrick. Direção artística, Jorge Teles.